Porque muitos têm se esfriado na fé? Por que muitas pessoas têm se esfriado na fé? Não leia não, preste muita atenção. Quantas pessoas estiveram no nosso meio que eram para nós um exemplo? Deus, mulheres de Deus que a gente olhava e até nos espelhava na fé dessas pessoas, no caráter dessas pessoas. Mas um dia nós recebemos uma notícia: caiu, essa pessoa saiu da igreja, essa pessoa não está mais na igreja. Qual é o motivo de tanta gente chegar na igreja? Ela chega na igreja com a vida destruída, doente, viciada, drogada, no fundo do poço. Deus a liberta, Deus cura, Deus transforma a vida dela, e depois de ter tantas experiências com Deus, depois de ver Deus agir na vida dela de forma gloriosa, grandiosa, essa pessoa acaba se esfriando na fé, essa pessoa acaba saindo. Por que sair de um lugar que só fez bem a ela? Por que sair de um lugar onde tirou as doenças, tirou a depressão, tirou o vício, restaurou o casamento? Ela não dormia, passou a dormir, ela estava desempregada, arrumou um emprego, limpou o nome, ela não era ninguém e se tornou alguém. E por que depois de anos essa pessoa acaba saindo, acaba se esfriando, acaba indo para o mundo, acaba se perdendo, e muitos, a situação dela se torna até pior do que era antes, quando ela veio para a igreja? Qual o motivo desse esfriamento? Qual o motivo dessa queda? Qual o motivo do abandono da fé? Por que as pessoas viram as costas para Deus? Por que as pessoas saem da igreja, entram na igreja como se estivesse entrando numa rodoviária e saem como se estivesse saindo de uma rodoviária? O fluxo de gente entrando e saindo da igreja é muito grande. No reino de Deus, a todo instante, a todo momento, tem pessoas entrando e tem pessoas o quê? Saindo. A todo tempo tem pessoas se levantando e tem pessoas o quê? Caindo. Pessoas se acendendo e pessoas o quê? Se apagando. Por que essas pessoas que se apagam, que se esfriam, qual é o motivo desse esfriamento? Qual o motivo dessa queda? O motivo é que a Bíblia nos diz que nós não devemos corromper os bons costumes. Não podemos corromper os bons costumes. Não podemos deixar os bons costumes. Que bons costumes é esse? Que você vai entender do que o Espírito Santo vai lhe falar. Quando você chega na igreja, nós ensinamos a você passo a passo para você ser curado, para você se libertar, para você ter um encontro com Deus, ser batizado com o Espírito Santo, para que a sua vida se transforme da água para o vinho. Nós ensinamos você a orar, nós ensinamos a você a jejuar, nós ensinamos você a ler a Bíblia, nós ensinamos a você que domingo de manhã não se falta na igreja, que quarta-feira não se falta na igreja. Nós ensinamos a você que você tem que se batizar, que você tem que abandonar as más amizades, as más companhias, que você tem que ser dizimista, que você tem que ser ofertante, que você tem que perdoar, que você não pode guardar mágoa, não pode ter malícia, não pode ter medo, não pode ser ansioso, não pode ser inseguro. Nós ensinamos a você como a se erguer, como você chegar na presença de quem?
de Deus. Então você começa a praticar. Você não tinha o hábito de ler a Bíblia, então você começa a ler. Você não jejuava, então você começa a jejuar. Você não orava, então você começa a orar. Você começa a fazer corrente. Você passa a vir domingo de manhã, você passa a vir quarta-feira, você começa a fazer correntes na igreja, você começa a usar a fé. Os bons costumes é passado para você. Os bons costumes é passado para você. Só que com o passar do tempo, o que acontece? A pessoa, ela vai deixando de lado aquilo que ensinou a ela. Ela vai deixando a desejar. Já não ora como orava. Já começa a chegar na igreja atrasada. Já começa a chegar na igreja o que, gente? Atrasada. Mas no início ela queria, a reunião vai começar, vamos para a igreja. Acabou a bateria. A reunião vai começar, vamos para a igreja, não pode chegar atrasado, vamos. Ela vinha correndo, ela vinha acelerando, ela chegava suada, com o filho no colo, e vinha puxando o marido puxando a mulher, e ela não queria chegar o que, gente? Atrasada. Agora não. Agora 15 minutos, 10 minutos, meia hora. Tem dia que nem vem. Nem vai dar tempo de chegar, então eu nem vou. Ela está perdendo o que? Os bons costumes. Os bons costumes ela está perdendo. E isso leva ela a se esfriar. Isso leva ela a se apagar diante de quem? De Deus. Ela é aquela pessoa que quando pegava um envelope na igreja, quando fazia um voto na igreja, olha, ela lutava, eu vou honrar o meu Deus, eu vou cumprir o meu voto, e ela lutava e ela cumpria o voto dela. Hoje é normal fazer voto e não cumprir. Hoje para ela é normal ficar de fora de uma campanha. Vem fogueira santa, para ela é a coisa mais normal não sacrificar. Mas antes, ela tinha até uma ansiedade, não via a hora de chegar. Então, o que leva a pessoa a esfriar? Ela perde o temor. A falta de temor faz com que a pessoa se esfrie. A falta de temor a Deus faz com que a pessoa se apague. E a queda será inevitável. É questão de dias. É questão de tempo. Você vai procurar ela e não vai ver ela mais na igreja. Aquele obreiro que era ativo, que põe uniforme todo dia, quando põe uma vez por semana é muito. Quando põe uma vez por semana é muito. Mas antes era todo dia. Às vezes até em 2 ele não trabalhava. Ele vai perdendo os bons costumes. E aí ela esfria. Diz aí: não removas os limites antigos que teus pais, o que? Fixaram. Não remova. Quem é os nossos pais? Quem é os nossos pais que nos ensinaram? Os pastores. Não somente os pastores, mas também os antigos da Bíblia, que nós temos que aprender com eles. O que eles praticaram para agradar a Deus, nós temos que praticar. O que eles fizeram para vencer, o que eles fizeram para permanecer, nós também temos que fazer. Só que tem pessoa que está removendo isso da vida dela. Ela está removendo o que os pais da fé, o pai da fé ensinou ela: orar, jejuar, dizimar, dar oferta, sacrificar, fazer corrente, ler a Bíblia, levantar de madrugada, lutar, ganhar almas, servir a Deus de coração, não olhar para o problema, não olhar para a dificuldade. Ela está removendo isso da vida dela. Hoje ela prioriza mais a vida dela, material, sentimental, familiar, conjugal, do que a vida espiritual dela. Hoje qualquer problema ou qualquer situação é motivo para ela deixar de ir na igreja. Antes poderia acontecer o que for lá fora. Se acontecesse alguma coisa na hora de vir para a igreja, ela deixava o que estava acontecendo lá, não estava nem aí. Estou indo para a igreja.
é a hora de eu buscar a Deus e ninguém vai impedir. Chegou a visita, estou indo, se quiser vai comigo, se não quiser espera, que já eu volto. Hoje não. Hoje, ela já removeu os costumes que os pais da fé ensinou. Então vamos lá, vemos nos dias atuais, muitas pessoas com anos de igreja, anos de fé, se afastarem de Deus. Mas me pergunto, por que disso? Como pode alguém que um dia chegou na igreja, destruída, com a vida esfacelada, poder sair da igreja? A resposta é muito simples. Essa pessoa perdeu os marcos antigos, os costumes antigos. Antigamente a pessoa que tinha o costume de chegar mais cedo na igreja, hoje ela chega o quê? Atrasada. A pessoa que antes olhava para os obreiros com pureza e santidade, hoje já não tem, hoje já tem maus olhos, não vê mais a obra com o mesmo temor que antes. Até mesmo o modo como fala com o pastor da igreja demonstra que o tratamento já não é mais o mesmo. Perdeu-se o que, gente? Perdeu-se o temor. Você sabia que tem pessoas que ela não olha para os obreiros com bons olhos? Você sabia que tem pessoas que ela não aceita o obreiro orar por ela? Se ela acaba a reunião e ela vem na frente do altar falar com o pastor, e a obreira vai atender, ela fala, não, eu quero falar com o pastor. Só que muitos de vocês, quando chegou na igreja, o primeiro contato que você teve não foi com o pastor. Foi com quem? Foi com os obreiros. Foi ele que te atendeu. Foi ele que anotou o seu nome. Foi ele que orou por você primeiro. Foi ele que pegou você pela mão e disse, vamos lá falar com o pastor. Foi ele que sentou e ficou te ouvindo. Lembra quem aqui quando você chegou, seu primeiro contato, antes de ter um contato com o pastor, foi com um obreiro ou com uma obreira? Faça assim. Aí, a maioria. Só que quando passa o tempo, já não vê o obreiro, a obreira com bons olhos. Por quê? Ela perdeu o temor. Ela perdeu o temor. Ela já não tem mais esse temor dentro dela. Ela vê o obreiro como um homem qualquer. O mesmo Espírito Santo que habita no pastor, habita também nos obreiros. É o mesmo que habita no bispo Macedo, habita também em quem? Nos obreiros. É o mesmo, mas ela já não olha mais. Quando ela estava com o demônio manifestada, quem é que expulsava os demônios dela? Quem? Os obreiros. Quem é que rolava com ela no chão ali? Os obreiros. A igreja é muita gente, não tem como o pastor passar e orar por todo mundo. Quem é que passa orando por todo mundo? Os obreiros oram mais por você do que o próprio pastor. Só que quando se perde o temor, então as coisas que era santa se torna normal, se torna natural, se torna comum. Esse é o motivo de muitos se esfriarem, a falta de temor. Quando não tem temor, tem pecado. Quando a pessoa não tem temor a Deus, toca no dízimo, toca na oferta, mente, rouba, se prostitui, guarda mágoa, fala mal de um, fala mal de outro. Na falta do temor, há destruição. Na falta de temor, há esfriamento. Na falta de temor, o diabo entra e faz o que ele quer. Enquanto houver temor em você, enquanto houver em nós o temor para com Deus, para com as coisas de Deus, que são santas, que são sagradas, enquanto houver em nós esse temor, sempre vamos estar acesos, sempre vamos estar de pé diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Não pode faltar esse temor em você. Não pode faltar esse temor. E diz: o temor do Senhor é a fonte do que? Da vida, para desviar dos laços da morte. A falta de temor no meio das pessoas hoje tem sido tamanha. Existem aqueles que dizem assim:
a igreja não é mais como era antes. Quem já ouviu isso? Faz assim, quem já ouviu? A igreja não é mais a mesma. Mas espera aí, quando você chegou na igreja, tinha oração forte? Tinha oração forte? E hoje? Quando você chegou na igreja, o pastor falava de dízimo, oferta, sacrifício? E hoje? Quando você chegou na igreja, tinha batismo nas águas? E hoje? Quando você chegou na igreja, o pastor pregava salvação? E hoje? A igreja que mudou? Ou foi a cabeça dela? Ou é ela que não tem mais temor? Ou é ela que não tem mais bons olhos? A igreja até mudou, mas mudou porque coisas que não tinha anos atrás, hoje tem. Um bispo só para cuidar dos viciados, um bispo só para cuidar da vida sentimental, um bispo para cuidar só dos obreiros, um bispo para cuidar só da vida financeira. Está melhor do que antes ainda, mas ela não vê assim. Mas o problema não é a igreja que mudou, não é a obra que mudou. Quem mudou? Ela não tem mais temor, ela perdeu a reverência a Deus. E quando falta o temor, meu amigo, quando não há esse temor, a salvação já está comprometida. Aí diz, e realmente não é mesmo. A igreja hoje é bem melhor. O problema é que as pessoas já não têm o mesmo temor de antes, nem mesmo com quem? Com Deus. Quando se tem temor a Deus, a pessoa não cede às investidas do diabo para que ela caia em tentação. Pelo contrário, o temor a Deus não permite pecar. Por exemplo, quem tem temor a Deus é fiel à esposa e evita olhar para outra mulher com desejos ilícitos. Quem tem temor a Deus é fiel quando está sozinho ou fora da igreja, pois ainda que ninguém o veja fazendo o que faz, mas ele ou ela tem consciência que Deus o vê. O temor a Deus nos faz tratar as coisas e fazer as coisas como sempre estivéssemos sendo observados por alguém. Existem pessoas que jamais fariam determinadas coisas diante do seu pastor ou na frente de uma outra pessoa, mas se tem tanto esse temor para com a outra pessoa, por que não para com quem? Tem pessoas que determinadas coisas que ela não fala diante do pastor, ela não teria coragem de falar diante do pastor, mas ela tem até temor do pastor, ou vergonha, mas não tem de quem? De Deus. Tudo que você faz, Deus vê. Tudo que você faz, Deus está ali te vendo. Você pode esconder dos homens, mas de Deus jamais você se esconde. E diz o texto sagrado: não teme ao homem que mata o corpo e nada mais pode fazer, mas teme aquele que além de matar o corpo, pode fazer a alma perecer aonde? No inferno. Não perca o seu temor, não trata as coisas de Deus de qualquer jeito. Não venha para a igreja como você vai para a casa do pai e da mãe, que lá você senta no sofá e coloca a perna para cima, que lá você entra de boné e fica de boné dentro de casa. Você já viu de boné dentro da igreja? E nunca vai ver, porque eu aprendi quando eu cheguei que é errado. Mas eu já vi pastor usar, aí o problema é dele. O que eu aprendi lá atrás eu pratico até hoje. Eu não vou perder os bons, eu não vou deixar o bom costume se corromper, se perder dentro de mim. A casa de Deus, eu não posso tratar a casa de Deus como eu trato a minha casa. Eu tenho que ter temor. Davi disse: o zelo da tua casa me consome. O zelo da tua casa me consome. Então você não tem que vir para a casa de Deus como se fosse para qualquer lugar, de qualquer jeito, fazer de qualquer maneira. Não é Deus, é para Deus que você está fazendo, é Deus que você está servindo, é a Deus que você serve, é para Deus que você faz.
E para ele tem que ser feito o melhor, com temor e com reverência. Amém? Quem compreende? E terminando para a gente ceiar. Diz aí, onde nós paramos? No passado, quando acontecia a falta de temor e reverência a Deus, as pessoas eram punidas. A falta de temor levava para as pessoas uma punição. E como era a punição? Miriam ficou leprosa por falar mal de Moisés. Então toma cuidado quando você fala mal do pastor, do bispo, do obreiro. Toma cuidado quando você fala mal do homem de Deus ou da mulher de Deus. Isso é falta de temor. Mas ele está errado, ele errou. Quem vai justificá-lo, julgá-lo? Não somos nós. É quem? É Deus que julga. É Deus que julga. Quem somos nós para julgar alguém? Miriam julgou Moisés. O que aconteceu com ela? Foi tomada de lepra. Pagou muito caro a falta de temor para com o homem de Deus. Corá, Datã e Abirão foram engolidos pela terra por se levantarem contra Deus. Deu uma direção. Deus usou Moisés para dar uma lei, para dar uma direção. Eles não aceitaram aquela direção. Eles começaram por trás de Moisés a reclamar, a murmurar: não é assim, não pode ser assim, não é desse jeito. Eles foram punidos pela falta de temor. A terra abriu e eles foram levados para o inferno vivo, corpo e alma, direto para o inferno. Falta do quê? De temor. Uzá morreu por ter tocado aonde? Na arca da aliança. Ele tocou na arca que não poderia tocar. Por ele faltar esse temor, ele foi queimado. O fogo consumiu ele. Não toque no dízimo. Não toque no dízimo. Você fez um voto, você prometeu para Deus, não deixa de cumprir. Porque esse homem tocou no que era sagrado. E por ele tocar no que é sagrado, faltou com temor, o fogo o consumiu. E diz: alguns garotos foram consumidos por hienas, por caçoarem de quem? De Eliseu. Eliseu estava passando, aí tinha uns garotos lá e começaram a chamar Eliseu do quê? De careca. Eliseu era careca. Careca, calvo. Tem pessoas que não têm temor, põem apelido no pastor: o gordinho, o magrinho, o pretinho, o branquinho. Não põe apelido no homem e na mulher de Deus, não. Toma cuidado, você está mexendo com uma pessoa ungida. Você está mexendo com uma pessoa que, gente? Ungida, não é só pastor, não. Qualquer pessoa, independente de título, se o Espírito Santo habita nela, não arruma problema com essa pessoa. Eles começaram a chamar Eliseu de calvo, de careca. A Bíblia diz, na outra, aqui fala hiena, mas na outra tradução fala que veio ursa e devorou eles, comeram eles, porque faltaram com temor, colocando apelido no nome de Deus, chamando ele de careca, chamando ele de calvo. Mas era, pastor, mas ele tinha um nome, e o nome dele não era calvo, o nome dele não era careca, o nome dele era Eliseu. E a partir do momento que eles não respeitaram o profeta Eliseu, faltou com temor, veio a punição. E diz mais: Nadab e Abiú morreram por ter colocado fogo estranho diante do altar do incenso. Quer dizer, fizeram de qualquer jeito, fizeram para Deus de qualquer jeito. Não faça nada para Deus de qualquer jeito. Nós não servimos ao homem, nós servimos a Deus. É a Deus que nós servimos. E esse Deus que nós servimos, Ele exige respeito, Ele exige reverência,
ele exige consideração, ele exige que seja feito o melhor, ele exige que a entrega tem que ser completa, porque ele não vai me dar o pior, ele não vai fazer qualquer coisa na minha vida, ele não quer mudar a minha vida pela metade, ele quer mudar a minha vida por completo. Por isso que ele exige o melhor, por isso que ele exige que eu faça o melhor, e se eu fizer o melhor, eu vou receber de Deus o melhor. E resumindo, terminando, Mical ficou estéril por ter desprezado Davi. Veja que são inúmeros exemplos, e todos foram punidos, algum até mesmo com o quê? Com a morte. Deus não tolera a falta de temor. Por esta razão, muitos têm morrido espiritualmente, pois já não tem mais o mesmo temor de antes. Por isso, vigie sempre. Se faça essa pergunta: será que hoje os seus costumes são os mesmos de antigamente? Será que hoje os meus costumes é o mesmo de antigamente? Aquela gana, aquele desejo, aquele primeiro amor, aquela fé pura, não tinha tempo ruim, não tinha dificuldade, eu estava pronto para ouvir, eu perguntava: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu orava, eu buscava, de madrugada estava todo mundo dormindo, no silêncio da noite, e eu lá chorando na presença de Jesus, eu lá com a Bíblia na mão de madrugada orando. Será que você ainda faz isso? Será que você mantém os bons costumes que te levantou, os bons costumes que te fez receber o Espírito Santo, os bons costumes que te deu a vida que você recebeu? Ou será que você vem perdendo, corrompendo os bons costumes? Quando a pessoa ela perde os bons costumes, ela deixa de fazer o que o pai espiritual ensinou, o pastor, o bispo, os profetas ensinou, ela não pratica, então ela está deixando de lado o que vai mantê-la de pé. Aí falta temor, aí a queda dela é inevitável. Então o motivo de muitos terem caído, o motivo de muita gente ter se esfriado, se afastado de Deus, pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que chegaram aqui morrendo no fundo do poço, Deus levantou elas, um dia ela virou as coisas e disse: tchau, estou indo embora. Por que ela se esfriou? Porque ela perdeu os bons costumes. Não esqueça de onde Deus te tirou, nunca esqueça da onde Deus